Senhor, nesse momento eu te apresento as vidas, as famílias. Eu te apresento aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Eu te apresento, meu Deus, essas vidas que estão de luto. Que o Senhor possa consolar, Senhor, essas vidas, dar vitória a esse povo. Abençoa, Senhor, este povo. Livra, Senhor, este povo. Guarda, Senhor, dos malfeitores, dos violentos. Dá vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu te apresento aqueles que estão nos hospitais. Estamos aqui clamando a esse Deus e falando para Ele, né, que precisamos de cura, que precisamos de cura espiritual e material. Nós somos esses. Agora, os sãos não precisam de Deus. Amém. Mas nós precisamos e muito, não é verdade? Nos alimentar, que o Senhor abençoe teu dia, que o Senhor abençoe tua vida, que o Senhor abençoe tua família, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor possa falar conosco nessa santa palavra, que o Senhor possa nos dar a vitória. Capítulo 5, lindo esse sermão, né? O sermão da montanha, atitudes. A palavra de Deus é essa hoje. Vamos lá para a palavra. Poderoso Deus, nesse momento, Pai, te apresento as vidas, te apresento as famílias, te apresento cada pedido de oração, Senhor, que o Senhor possa abençoar as vidas, restaurar, nos alimentar pela essa palavra. Oh Deus querido, Deus de poder, Senhor da glória, que essa palavra alcance, Senhor, cada pessoa, que coisa que eu te peço, fala conosco, porque estamos aqui para te ouvir. E Jesus, vendo a multidão, subiu o monte e, assentando-se, aproximou-se dele aos discípulos. Jesus estava contemplando a multidão, né? Jesus sempre está nos olhando. Dizer para você, eu estou te vendo nessa multidão. Te vejo quando você está chorando no teu quarto. Eu te vejo quando você está chorando no trabalho. Eu te vejo as tuas lutas. Eu vejo teus filhos que estão distantes de você. Que você está preocupada, que não dormiu à noite porque teu filho não chegou em casa. E os olhos do Senhor estão onde teus filhos estão. Você pode não estar perto deles, né? Quando os filhos crescem, eles querem viver a vida deles. Eles querem viver da maneira deles, do jeito deles, eles não querem, às vezes nem preocupam que você está em casa, preocupado onde ele está, se ele está bem, se ele já vai voltar, porque a violência está aí tão grande, né? E os filhos se revoltam com a mãe quando elas ficam ligando, onde você está, meu filho? Que hora você vai voltar? Você está bem? Então, os filhos se revoltam com esse cuidado dos seus pais. Mas eu quero dizer, mãe, você que está passando por isso, os olhos do Senhor estão onde teus filhos estão. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Jesus estava aqui, assentado-se, vendo a multidão, subiu a um monte, olha aí, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Então Jesus, vendo aquela multidão, subiu o monte, se assentou, e os discípulos se aproximaram dele. Então é nós que temos que nos aproximar de Jesus. Nós não temos... Interessante que, se você estudar a palavra de Deus, os discípulos se aproximaram de Jesus para quê? Era para pedir cura? Era para pedir bênção financeira? Era para pedir saúde? Os discípulos se aproximavam perto de Jesus para ouvir a palavra, para aprender com o Mestre. Os discípulos, eles não estavam perto de Jesus porque, eu quero a cura, eu quero a vida sentimental, eu quero a vida financeira. Pelo contrário, aqueles discípulos, eles deixaram suas profissões para seguir a Jesus, para trabalhar para Jesus, para andar com Jesus. Foram aqueles escolhidos para viver o evangelho, para viver para a obra, para viver esse chamado, né? Então renunciaram. Pedro era pescador de peixe e o Senhor chamou para ele ser pescador de almas. Então assim sucedeu. Lucas era médico, né? E aí o que aconteceu foi ser médico das almas. Eita, maravilhoso Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, Deus, Jesus era esse que se assentou e os discípulos vinham a ele para quê? Para aprender com o Mestre, ouvir o Mestre ensinar pelas parábolas, ouvir o Mestre ensinar pela palavra, ouvir o Mestre ensinar os seus ensinamentos divinos, que eles estavam ali aprendendo. Eles não eram perfeitos.
Os discípulos não estavam perfeitos perto do mestre. Todo o aluno, ele não é perfeito. Perfeito é o mestre. Perfeito é aquele que ensina, não é? E Jesus era aquele mestre perfeito, que ensinava com sabedoria, levando os discípulos a terem entendimento, conhecendo os seus alunos. Interessante, né? Você tem que conhecer os seus alunos, você tem que conhecer aquele aluno que tem dificuldade na matéria. Então, o professor, ele sabe disso. Ele sabe qual é a tua fraqueza. Você é fraco aqui nisso. Você é fraco naquela matéria. Então, o Senhor sabe qual é a minha fraqueza. Ele sabe qual é a tua fraqueza. O Senhor sabe qual é a nossas dificuldades. Então, ele estava ensinando os discípulos. E todos os dias nós estamos aqui aprendendo com Jesus. Como esses discípulos que somos do Mestre. A palavra nos ensina. O Espírito Santo de Deus nos ensina. E as pessoas pegam as leis, as palavras, para condenar, para julgar. A palavra de Deus veio para me fazer arrepender. Ela veio me ensinar o que é certo, o que é errado, o que é luz, o que é as trevas. Que caminho eu estou seguindo, se é o caminho da verdade ou o caminho da mentira. Que caminho eu estou seguindo, o caminho da misericórdia que eu peço para mim. Porque muitos, eles querem misericórdia para si, mas não querem para os outros. Não é verdade? Senhor, tenha misericórdia de mim, mas esses mesmos não têm misericórdia de um pecador, não tem misericórdia de alguém que está lutando para sair das drogas, não tem misericórdia de uma pessoa que está no adultério, lutando para sair do adultério, que é uma pessoa que conheceu a Jesus, mas não consegue ainda largar aquela prática, mas as pessoas, elas pegam a palavra e não têm misericórdia. E não, o Senhor é esse que tem misericórdia. O Senhor é esse que tinha misericórdia com os discípulos. Quando Pedro o negou por 3 vezes, Jesus teve misericórdia. Ele mesmo pegou esse Pedro e disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Perguntou a Pedro. Pedro, tu me amas? Perguntou a Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Por que Jesus não condenou a Pedro, que tinha negado a ele por 3 vezes? Sabe por quê? Porque Jesus sabia que Pedro ainda não tinha o Espírito Santo em sua vida. Que o Senhor sabia que Pedro estava ali em processo de libertação, sendo ensinado, sendo limpo pela palavra. Para quê? Para que o Espírito Santo fosse derramado na sua vida. E as pessoas acham que o Espírito Santo já foi derramado em todas as vidas, mas ainda não foi. Ouvir a voz do Senhor é uma coisa, agora ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. E as pessoas querem te afastar do caminho da verdade e da vida. As pessoas querem te condenar pela palavra. As pessoas querem te julgar pela palavra. Então, meus queridos, meus amados irmãos, os discípulos chegavam ao Senhor para aprender com Ele, para ouvir a palavra, para se encher da palavra. Eu imagino, né? Jesus pregando. Meu Deus do céu, que maravilha. Sobrenatural, né? Meu Deus do céu. Eu imagino, os discípulos não se cansavam de estar perto de Jesus ouvindo a palavra. Você já prestou atenção, se você estudar o Evangelho de Cristo, os discípulos não se cansavam de ouvir a Jesus. Eles eram imperfeitos, eles ainda não eram perfeitos. Tanto é que você conhece o que Pedro fez, você conhece o que Judas fez, mas Judas, ele não teve arrependimento, não é verdade? Ele caiu em si, mas não se arrependeu verdadeiramente. Ele era filho da perdição. Ele se arrependeu, mas depois ele ia praticar as coisas erradas novamente. Então, o que aconteceu? Ele mesmo se condenou. Ele mesmo se condenou à morte, tirando a própria vida. Então, aleluia, Deus, esse Jesus estava aqui, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O pobre de espírito, ele reconhece que ele não é ninguém. O pobre de espírito, ele reconhece que ele é necessitado de Cristo. Ele é necessitado da palavra de Deus, que ele precisa de Deus, ele precisa do Senhor em todos os momentos da vida dele. Então, esse pobre de espírito é alguém que está precisando do Senhor. O pobre de espírito, aleluia, é alguém dependente do Senhor. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, somente o pobre, ele sempre está precisando de socorro, de alimento, de ajuda. Somos esses necessitados do Senhor.
Aleluia, Jesus. Somos esses necessitados, dependentes, pobres de espírito. Porque eu, sem o Espírito Santo, não sou nada. Nós, sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada, não somos ninguém. Não adianta ser conhecedor da lei e não ter a graça. Eu tenho que ter a lei, tenho que ter a graça, eu tenho que ter a lei, eu tenho que ter a prática da lei, mas eu tenho que ter a graça do Espírito Santo. As pessoas estão preocupadas com vestes, as pessoas estão preocupadas com riquezas, as pessoas estão preocupadas com as suas aparências. O Senhor, Ele não olha para a tua aparência, Ele olha para o teu coração. As pessoas estão te condenando pelas tuas vestes, as pessoas estão te condenando pelo aquilo que você mostra por fora, mas elas não sabem a tua intimidade com Deus, elas não sabem a tua vida com Deus, elas não sabem a tua luta para você estar na presença de Deus, elas não sabem a tua luta que você passa para estar no caminho de Deus, para estar no caminho da verdade e da vida, mas as pessoas pegam a palavra para julgar, a palavra veio para nos libertar. Ainda não é o julgamento, ainda não chegou o dia do nosso julgamento. Então a palavra ela tem que gerar arrependimento em mim, não condenação em mim. Eu não posso ser condenada aqui na terra ao inferno e as pessoas querem nos condenar aqui na terra. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então não é pecado você chorar. Eles serão consolados. Então esse teu choro tem consolo para você. O fortão vive sorrindo. Quantas vezes eu chorei na live, quantas vezes eu chorei no secreto do meu quarto, quantas vezes eu chorei em vários lugares, não me importa onde eu choro, já chorei dentro do ônibus, já chorei, meu Deus do céu, dentro do carro. Não me importava quem estava me vendo, eu estava chorando, eu estava sentindo uma dor. Então, aquele que sente dor, ele chora, ele geme. Então, o Senhor está dizendo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Coloca no teu coração que tem um consolo para você. Ei, Deus não está te condenando porque você está chorando. Como esse sim consolo para você, tem cura para você, tem restauração no teu casamento, tem saúde para você, tem libertação da tua alma, tem libertação do teu espírito, tem paz para ser derramado na tua vida. Bem-aventurados que choram. Ei, você não é fraca porque chora. Pelo contrário, o choro é quebrantamento. Aleluia, Deus, bem-aventurados que choram, porque os que choram são aqueles que precisam de socorro. Os que choram são aqueles que buscam oração, que buscam a Deus, que já procurou os médicos, né? Já gastou todo o seu dinheiro, já procurou todos os meios que precisavam, e eles chegaram ao ponto de agora buscar a Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tinha procurado os médicos, ela tinha gastado todo o seu dinheiro, mas chegou a hora que ela procurou a Jesus. Chegou a hora que ela procurou aquele que estava curando. Chegou a hora aquele que ela procurou, que estavam falando que ele estava curando os enfermos, fazendo maravilhas, que ele era diferente, que através da palavra pessoas eram curadas, através da palavra dele pessoas eram libertas, alcançadas. Aleluia, Deus, louvado seja o nome, através da palavra dele, pessoas tinham fé. Começaram a ter fé, começaram a crer no poder de Deus, que Deus é maravilhoso, poderoso, que Deus ele exalta e glorifica o nome dele através dos pequeninos. Então, é bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Até a vinda de Jesus, vamos chorar muito. Vamos chorar muito. Eu falei da visão a qual Deus me mostrava muitas pessoas chorando. Deus não dizia para mim o que vai acontecer. Eu não adianta chegar aqui e dizer, Deus vai acontecer isso. Não, ele só me deu a visão de muitas pessoas chorando. E até eu chorava. Ele me deu. E nesse dia, ele me revestiu. Ele me revestiu por aquilo que vai vir. Que vai vir. E o de Deus vai ser diferente. Por isso que eu digo, ore e jejue pela tua vida. Lembre-se, quando você estiver chorando, tem um consolo para você. Lembre dessa palavra.
Lembre dessa palavra que o Senhor ele sempre vai estar para te consolar. Sempre vai ter para nos consolar. Então é isso que nós precisamos. Precisamos ter o Senhor na nossa vida. Porque a luta que você passa no dia tem um consolo, tem uma vitória, tem um agir de Deus, tem um trabalhar de Deus. Então toda luta eu tenho que ter entendimento que Deus está comigo, que Deus está com você. Tudo aquilo que você tem passado todos os dias, toda semana, todo esse ano, toda a tua vida que você já viveu até agora, você pode ter dito, irmã, eu só choro, parece que eu não tenho alegria na minha vida. Se você chora, pode ter certeza que se você chora na presença de Deus, pode ter certeza que tem socorro, que você tem consolo, que você tem consolo, porque se você chora na presença de outros deuses, se você chora para outras pessoas, se você tem chorado procurando socorro e não acontece nada na tua vida, eu quero dizer para você, venha buscar a Jesus, venha buscar o consolo de Jesus, venha buscar o consolo que Ele tem para te dar, porque você pode estar chorando, mas aí, meu Deus, eu não me alegro, meu Deus, não tenho alegria para minha vida, o que está acontecendo? Aí, mas o que falta? Você buscar a Jesus. Quando você busca a Jesus, você tem consolo. Em buscar a Jesus não é o buscar a cura, não é o buscar a situação financeira, não é o buscar a vida sentimental, é eu buscar Jesus para minha vida, para Ele viver comigo, para Ele estar comigo, para Ele cuidar de todas as áreas da minha vida. É isso que é a busca de Jesus, de eu querer Ele na minha vida, Senhor da minha vida, dar a direção para a minha vida, fazer a vontade dEle na minha vida. Quando ele faz a vontade dEle na nossa vida, tem consolo para nós. Mas quando nós fazemos a nossa vontade, e vivemos em choro, vivemos chorando, vivemos desesperado, né? Como que você não conseguiu aquilo que você queria e isso te causa desespero. Então, o Senhor ele quer que eu tenha o entendimento que eu tenho que querer Ele primeiro. Ele primeiro. Porque se eu ter Ele, Ele vai me dar saúde, Ele vai me prover nas finanças, Ele vai me prover na área sentimental. Então, quando você entender que tem que buscar a Cristo primeiro, que buscar a Deus primeiro, você terá consolo para a tua vida. Consolo no momento do choro, consolo, socorro no momento da aflição, cura no momento da enfermidade. E muitas das vezes nós não entendemos isso, que temos que buscar a Ele. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é manso? Manso não briga por bens. Manso não é falar baixinho, né? Porque as pessoas acham que manso é... Olha, a irmã é tão mansa, fala bem baixinho. Eu não falo tão baixo, mas também não falo gritando. Mas mansidão, meu querido, é você não brigar por nada. Isso que é o manso. Ah, eu quero isso. Leva. Eu não vou brigar com você por causa disso. Por que os casais estão se separando? Porque não são mansos. Porque brigam por tudo. Brigam por uma roupa, brigam pela casa suja, briga porque a mulher fez a comida mal feita, brigam mansos, não são mansos. E aí tá aí essas separações, esses divórcios, porque por causa de mansidão, falta mansidão nos seres humanos. Tudo é motivo de briga, tudo é motivo de direito. Eu tenho direito disso, né? Isso é meu. Onde que o casal tem coragem de dizer isso é meu, não toca, isso é nosso? Casal não existe isso aqui é meu. Não, isso aqui é nosso. É só uma carne. É seu e do seu marido, é do marido e seu. Aí tem um marido que diz, não toca nisso que é meu. Eu trabalhei, eu comprei, né? Oh, Jesus amado. É nada. O manso não, isso é meu. Quebrou? Tem pessoas que quebrar algo dentro de casa, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. É uma guerra, é uma briga. Quebrou, meu querido. O importante não é o que foi quebrado. O importante é você continuar em paz na tua casa, com tua esposa, com teu esposo. Se você está limpando ali, está limpando algo ali, né, que é do teu marido e quebra. Pronto. Já foi uma guerra. Se ele é manso, ele vai dizer,
Não tem problema, meu amor. Você quebrou, não foi com a intenção de quebrar. Foi apenas você não teve cuidado, atenção, né? E quebrou. Nós não vamos brigar por isso. E tem gente brigando por coisas simples. Tem gente brigando porque a colher cai no chão. Tem gente brigando porque a toalha tá na cama. Tem gente brigando porque entra com os pés sujos na casa, né? Mulher, quando limpa a casa, não quer que ninguém entre com os pés sujos. Tem que tira a sandália, limpa teu pé, né? Isso, falta de mansidão. Tudo é motivo de briga. Tudo é motivo de briga. Até a palavra de Deus agora virou motivo de brigas, né? Pessoas estão brigando. Ele não tem motivo para brigar. Porque ele quer estar em paz, né? Ele vai continuar na paz dele. Ai, tem gente brigando por terrenos. Tem gente brigando por lugares. Tem gente brigando. Então, pessoas desocupadas vivem brigando. Pessoas desocupadas vivem sem mansidão, né? Pessoas ocupadas, elas são mansas. Elas têm o que fazer na sua vida. Elas não vão perder tempo com brigas. Elas não vão perder tempo com mínimas coisas. Então, pessoas que não são mansas, qualquer coisa briga. Por quê? Porque o importante para elas é aquilo que elas querem. E não o bem do outro, né? Cansa limpar a casa. Claro que cansa. Mulher gosta de limpeza, né? Mas tem momentos na vida que a limpeza da casa não vai ser tão importante. Tem momentos na vida que vamos passar situações a qual a limpeza da casa não vai ser importante. O que vai ser importante é a tua paz. O que vai ser importante é teu marido tá bem, tua esposa tá bem. Então, por que tem muitas separações, muitas destruições por falta de mansidão? Por falta de mansidão. Tudo é motivo de briga. Tanto que não é manso, né? O importante é os bens. O importante é o seu interesse. O importante é brigar por qualquer coisa, né? Hoje em dia eu prefiro ter paz do que ter razão. Mesmo. Hoje nós preferimos ter paz. Por quê? É errado ter razão? Não é errado. Mas a nossa paz vai fazer Deus mostrar para aquela pessoa quem tem razão, não é verdade? Até aqueles que querem mostrar que tem razão, eles não são mansos, não são mansos. Porque quem nos justifica é Deus. Que bênção, né? Aprender a ser manso, vamos ser mansos a partir de hoje. Hoje eu quero paz, não quero brigas. Deus está nos moldando, Deus está nos melhorando, Deus está nos ensinando. Jesus está ensinando os seus discípulos. O que é o discípulo? Discípulo é aquele que aprende com o mestre. Quando você aceita Jesus no seu coração, você se torna um discípulo dele. Você começa a aprender com a palavra dele. Você começa a aprender com o evangelho. Então nós somos esse discípulo. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então você tem fome e sede de justiça. Você tem fome e sede da verdade. Você tem fome e sede de que o Senhor, né? Que o Senhor faça justiça pelos inocentes, pelo sangue derramado, pelo esse evangelho sendo pregoado da verdade. Você tem fome, essa fome de justiça. Então, ser manso não significa que eu não vou querer a justiça, que eu não vou querer que a verdade apareça, que Deus mostre quem está certo, quem está errado. É essa justiça que nós queremos de Deus, que a verdade apareça, né? Que a verdade se revele, que a verdade permaneça, que a verdade vença, porque a verdade é vencedora. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então você que está aí querendo justiça, Deus está dizendo aqui que você vai ser farto. Então, o que vai acontecer? Deus fará justiça por nós. Deus fará justiça pelos inocentes. Deus fará justiça por aqueles que praticam a palavra de Deus. Você está entendendo? Você vai ser farto. Deus vai responder a tua oração que pede justiça. Que justiça é essa? Que a verdade de Deus apareça. Que você seja justificado por Deus. Então Deus está dizendo aqui que Ele vai fazer justiça. Você é inocente? Não te preocupa. Que Deus vai mostrar que você é inocente. Aleluia, Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E hoje as pessoas não querem ter misericórdia dos outros, as pessoas só querem Deus para si, mas não querem para os outros.
As pessoas só querem perdão para si, mas não querem perdoar os outros. As pessoas só querem tudo para si, mas não querem dividir com os outros. Acham que ninguém, que só eles são os merecedores e que nós não somos merecedores. Então o Senhor está dizendo: bem-aventurado é os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então nós somos essas pessoas que vivíamos errado, que vivíamos no caminho torto. E hoje nós somos essas pessoas a qual estamos seguindo o caminho de Cristo, a qual o Senhor está nos libertando, nos purificando, nos lavando todo dia. Quem sabe ontem você se sujou, quem sabe e hoje você está sendo limpo novamente pela palavra. Todos os dias somos limpos pela palavra, todo dia somos lavados pela palavra. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa misericórdia que eu quero para minha vida, dessa santificação, dessa limpeza na minha alma, no meu espírito, essa santificação, essa misericórdia, salvação que eu quero para minha vida, para minha família, eu tenho que querer para o próximo. Eu não posso pregar o evangelho dizendo para Jesus condenar ninguém aqui. Eu não posso pregar o evangelho por condenar você porque que chega aqui aflito. Eu não posso pregar o evangelho para condenar você porque você é fraco na fé. Eu não posso pegar o evangelho e condenar você porque você ainda não tem entendimento da palavra. Eu não posso pregar o evangelho e condenar você porque você ainda não entendeu o que é buscar a Deus em primeiro lugar. Eu tenho que pregar a palavra para que você entenda e para que você alcance a misericórdia de Deus. Que nós alcance a misericórdia de Deus, que eu tenho que ter misericórdia com vocês do jeito que Deus tem comigo, quando eu erro, quando eu falho, quando eu pratico algo que não agrada a Deus. Deus tem misericórdia da vida. Então a palavra pregoada, ela me leva a arrependimento. Ela me leva a entender que Deus tem misericórdia da minha vida, que Deus tem misericórdia da tua vida. Então as pessoas não entendem, elas querem misericórdia para si, não querem misericórdia para os outros. Elas não querem a salvação para os outros. Elas não querem o perdão para os outros. Elas querem ser perdoadas. Elas querem ser salvas. Mas tem pessoas que olham para alguém que errou e já determina a condenação. Devia ser morto. Misericórdia dos outros. E nós não podemos ser assim. Se nós queremos misericórdia, nós temos que ter misericórdia dos outros. Lembra que Jesus teve misericórdia daquele ladrão na cruz? Lembra que Jesus teve misericórdia dele? Então nós temos que ser esse. Sempre ter misericórdia com os outros. Sempre ter misericórdia, entender essas pessoas que chegam aqui ainda fracas na fé. Pessoas que ainda não têm o entendimento da palavra. Pessoas que ainda não conseguem orar, não têm vida de oração. E todos os dias a gente está dizendo aqui, tenha vida de oração, tenha vida com a palavra de Deus. Busque Deus de todo o coração. Busque primeiro a Deus para a tua vida. Às vezes, você está buscando primeiro as tuas bênçãos, as tuas conquistas na terra. Você está procurando, você está ali construindo algo sem alicerce. O Senhor é o nosso alicerce. A palavra de Deus é o nosso alicerce. A palavra de Deus nos estrutura. A palavra de Deus é a nossa firmeza. A palavra de Deus é a nossa... Temos que ter misericórdia, porque nós queremos essa misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Entendeu? Deus, ele olha para o nosso coração. As pessoas estão olhando para a nossa aparência. As pessoas nos julgam pela aparência. Pela aparência, as pessoas dizem que os outros querem roubar. As pessoas olham para a aparência e dizem, daí não tem dinheiro. Olha para aquele homem e diz, ele não tem dinheiro. Por quê? Porque olhou pela aparência. Entendeu? Só que Jesus, ele não olha para a nossa aparência, ele olha pelo nosso coração, ele olha para a aparência. Tem perdido muita coisa boa na tua vida, porque você tem olhado para o exterior e não olha para o interior. Jesus é esse que olha aquilo que está no meu coração e no teu coração. Teu coração está limpo, então não deixa ninguém vir te julgar, porque ninguém sabe a tua intimidade com Deus. Não é o que tu aparenta por fora que ele consegue ver o que Deus vê em você. Tem muita gente aí que não vive com Bíblia na mão. Tem muita gente que não vive dentro do templo. Tem muita gente que não vive louvando, mas
vive com o coração limpo. Não guarda as coisas ruins no teu coração. Joga essas coisas fora do teu coração. Perdoa aquilo que você sabe que suja, que contamina o teu coração. Mantenha o teu coração limpo. A palavra de Deus limpa o nosso coração. Guarda a palavra de Deus no teu coração para você não pecar contra Deus. Guarda a palavra de Deus no teu coração, porque ela nos limpa, ela limpa o nosso coração, ela é guardada, ela será luz no nosso coração e as trevas não vai poder entrar no teu coração. Por quê? Porque a luz está lá, porque a palavra está lá. Então o Senhor está dizendo que bem-aventurado são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oh, meu Deus, Jesus estava ensinando os discípulos, todos os dias somos ensinados, todos os dias temos algo novo para aprender de Deus. Todos os dias a palavra se renova, não tem esse que sabe tudo. Não tem esse, não. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é infinita. A palavra de Deus, ela é renovada, ela se renova todos os dias. Não haveria livros para colocar a palavra de Deus, não haveria livros. Então, aleluia, Deus tem uma palavra de Deus sempre nova para mim, para você. Se você perceber, a gente prega a palavra sempre diferente. Sempre tem algo novo na palavra, renovado para a tua vida, para a minha vida. Aquilo que você precisa receber de Deus, da parte de Deus, que vai te curar, que vai te salvar, que vai te libertar, que vai resgatar a tua alma. Nunca havia um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. O justo é aquele que recebe Jesus na sua vida. O justo é aquele que recebe a palavra e procura viver a palavra, procura viver a justiça. Justiça é a verdade, então procura viver a verdade. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E você é um pacificador? Ou você é aquele que faz guerra? Ou você é aquele que briga? Ou você é aquele que incentiva os outros a não ser pacífico? Você que incentiva os outros, vai lá, briga, vai lá, mata. Oh, meu Deus do céu. E hoje o que mais a gente vê, né? Temos que entender que a palavra veio para nos levarmos ao arrependimento, a ter uma vida de palavra, de prática da palavra, de obediência a Deus, de ter uma vida do caminho da verdade e da vida, não ter uma vida de mentira, não ter uma vida de aparência. Olha para o exterior, pronto, já começa a julgar. Tem tantas pessoas que são julgadas pelas suas aparências. O que o Senhor quer é sinceridade. Não adianta você pegar e colocar umas vestes de saco se o teu coração está sujo, se o teu coração está ali como um sepulcro caiado, está fedendo nas narinas de Deus, não tem sinceridade na tua oração, não está ali reconhecendo tuas falhas, teus pecados, está ali, estamos em processos de aleluia, Jesus, de libertação. E a doutrina é ensinamento. Está nos ensinando a ter vida com Deus. Está nos ensinando a ter prática da palavra. A doutrina é ensinamento. É ensinamento para aprendermos a caminhar com Cristo. Para aprendermos a renunciar àquilo que tem que ser renunciado. Isso que é doutrina. Todos os dias estamos aqui aprendendo com Jesus. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Olha que benção, né? E tem gente incentivando aí guerra, tem gente incentivando aí briga, tem gente incentivando baderna, tem gente incentivando ele quebrar as coisas, tem gente incentivando, vai lá, quebra, vai lá, mata, vai lá, bate, vai lá. Meu Deus, esses não são pacificadores. Você está entendendo? E aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Você está entendendo? Essa perseguição que vivemos. Para Deus nós somos bem-aventurados. Para eles nós somos os condenados, nós somos o mal da terra, nós somos aqueles que têm que ser exterminados da terra, nós somos aqueles que têm que ser destruídos da terra. Para eles nós somos esse. Mas para o Senhor nós somos que bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós,
Quando perseguirem por causa da justiça, porque deles é o reino do céu, você é perseguido porque está levando o evangelho, você é perseguido porque está falando desse Jesus maravilhoso, você é perseguido porque está falando de Deus, você é perseguido porque você está falando da palavra, dos ensinamentos de Deus, da boa vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Você é perseguido por fazer o bem, você é perseguido por orar por pessoas, você é perseguido, aleluia, Deus, por querer tirar as pessoas do engano, tirar as pessoas das trevas e colocar na luz, colocar no caminho da verdade e da vida. Mas você é bem-aventurado porque você é perseguido. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Primeiro perseguido do evangelho, né? Jesus foi o primeiro a ser perseguido do evangelho, né? A levado à crucificação. Não, João Batista, né? João Batista foi o primeiro, foi João Batista que veio preparar o caminho. João Batista veio preparar o caminho para o Senhor. E aleluia, Deus, e as perseguições, mas são todos o que? Esses que morreram pelo Evangelho de Cristo são bem-aventurados, entendeu? Então, coloca isso no teu coração. As perseguições que você está vivendo não te faz um derrotado. Você é uma bem-aventurada, um bem-aventurado de Deus. Temos que ter esse entendimento. Se você tiver um entendimento de quem você é com Deus, de quem Deus é com você, você não vai te abater por causa daqueles que te julgam, que te condenam, que usam a palavra para te condenar, para te julgar, para te lançar no inferno. Não. Se você tem vida com Deus, entendimento da palavra, você vai saber quando você está sendo bem-aventurado e quando você não está. Então a palavra me mostra que caminho eu estou seguindo, que vida eu estou vivendo. Então a palavra nos ensina. Tem muitos enganadores te condenando, tem muitos enganadores te julgando, tem muitos enganadores fazendo como Satanás fez, usando a palavra para nos tentar. Usando a palavra para nos tentar e não para nos arrepender. A palavra de Deus veio para nos fazer nos arrependermos do nosso pecado. Então, o Senhor está dizendo aqui que você é bem-aventurado quando você é perseguido. Porque esse daí, né, que vive aí sem perseguição, não é perseguido, tem alguma coisa fora do Evangelho. Porque aquele que é perseguido pelo Evangelho, aos olhos do Senhor, ele é bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha aí, né? Vão mentir. Olha só, a maldita mentira. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Você está entendendo? Então pessoas vão mentir contra nós, pessoas vão mentir para nos acusar. Vamos passar por isso, passamos por isso na verdade, mas o que acontecendo? Nós somos bem-aventurados, bem-aventurados. Então aquilo que o inimigo ele quer fazer que você não seja essa pessoa bem-aventurada, porque você está vivendo essas perseguições, você está vivendo essa injustiça, você está vivendo pessoas que estão mentindo de você, falando mal de você, mas para Deus, aos olhos de Deus, você é essa pessoa bem-aventurada. Minha querida, às vezes você quer saber como as pessoas te veem, como que você é vista para os outros, mas você tem que primeiro colocar no teu coração, Senhor, como é que você me vê? Como é que o Senhor me vê? Como é que o Senhor me vê aos teus olhos? Lembra que no início da mensagem, Jesus estava olhando para a multidão e os olhos do Senhor são sempre sobre nós. Ele sabe quem eu sou aqui na live, quem eu sou fora da live. Ele sabe quem você é. Ele sabe que nós fazemos tudo. Os olhos dele estão sempre em nós, nos olhando, nos contemplando. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, para encerrar, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Deus é para todos. Agora, a colheita, nós temos que entender o que é a colheita. Por isso que eu preciso da palavra para entender aquilo que eu estou colhendo.
Ser perseguido pelo Evangelho não é colheita nossa, não é. É o cumprimento da palavra, entendeu? Colheita, se eu faço mal, eu vou viver o mal. Como assim? Se eu desejo mal para uma pessoa, por exemplo, se você deseja para alguém, tomara que essa pessoa fique doente. Aí o que acontece? Você também vai ficar doente, entendeu? Você também vai ficar doente. Isso é colheita. Se você, é isso que é a colheita. Agora, se você procura praticar a verdade e você vive as perseguições, as acusações, as mentiras, mas você está ali procurando viver a palavra de Deus e você vai ter entendimento. O Espírito Santo vai te dar entendimento que o que você está passando é pelo Evangelho e não colheita das tuas práticas, das tuas obras, do teu plantio. Eu tenho que ter esse entendimento. E só a palavra que nos dá entendimento. Ai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, meus queridos, nós somos perseguidos e isso não é motivo de tristeza para nós. É motivo de alegrarmos. Por quê? Porque essa perseguição que estamos vivendo, nós somos os bem-aventurados de Deus. Essa perseguição pela palavra de Deus, essa perseguição que você tem por causa que tem essa vida com Deus, porque você tem intimidade com Deus, porque você tem renunciado por Deus. Você procura viver a justiça, você procura viver a verdade, cumprir a palavra, se haverá uma perseguição, vivemos a perseguição, mas com uma diferença, somos bem-aventurados. Então você que tem chorado, tem consolo para você. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. E vamos fazer que nem um discípulo, chegar, sentar, aprender com o Mestre. Vamos fazer que nem um discípulo. Não venha em busca de Jesus só porque você quer uma palavra. Não venha em busca de Jesus querendo enganar Jesus. Do Espírito Santo, que conhece o profundo, o escondido. O Espírito Santo de Deus, a qual ninguém o engana. Ele sabe quando você chega de todo o coração para Ele, quando você entrega a tua vida verdadeiramente para Ele, quando você tem o coração limpo, oh Jesus amado, quando você sinceramente se derrama na presença dEle, quando você é esse pobre de espírito, dependente do Senhor, dependente do Senhor para tudo, para viver, aleluia, para sorrir, dependente para tudo, louvado seja o nome do Senhor.